Sou do clube tantas vezes campeão, fascina pela sua disciplina, o Fluminense me domina, eu tenho amor ao tricolor. Caros amigos, Panorama Tricolor Especial, a gente volta novamente a conversar com o Lula Alexandre, e tudo leva a crer que ainda conversaremos muitas vezes, porque não vai faltar assunto. Ele tem 4 décadas de arquibancada, 34 anos ininterruptos nela e tem um monte de histórias para contar. Lula, como começa o Fluminense para você? O Fluminense começou na minha vida quando eu caí na piscina do Fluminense, né? Que eu tinha 3 para 4 anos de idade. Eu aprendi a nadar no Fluminense, quer dizer, eu ia todos os dias para o Fluminense nadar, ainda uma criança de 4 anos de idade. E ali eu comecei aquilo foi entrando dentro de mim, né? A minha paixão, acho que ela começou, a gente não tem noção muito, que é muito novo, mas começou ali. E em 74, que eu já tinha 8 anos, e sem ter influência de pai nem nada, porque meu pai nunca gostou de futebol, então era uma coisa que veio de mim mesmo, entendeu? Foi uma coisa minha sozinho mesmo. E aí eu comecei em 74, acompanhar, já tinha algo de figurinha e tal, e ali foi embora. 76, já vi o título do Fluminense 76, 75, tive presente na estreia de Fumanchu e Nunes, né, que nós jogamos contra o Botafogo e infelizmente perdemos, né, e em 1980, que foi um marco para mim, porque aí eu comecei a ir frequentemente mesmo, eu participei de torcida organizada na época, existia uma torcida jovem, eu acho que ainda tem, mas na época tinha jovem, ficava no canto, né? Ficava bem na direita, né? Ficava do lado da tribuna. Eu participei da jovem, depois eu participei da Garra também, com o Raul, grande Raul, e ali, naquele momento, eu vi um jogo Fluminense e Volta Redonda, lá em Volta Redonda em 80, que nós ganhamos de 3-2, foi um momento importante nosso naquele campeonato, que nós fomos campeão do primeiro turno com a disputa de pênaltis contra o Vasco, e nós ganhamos de 3-2, gol de virada, gol do Gilberto. Então, o estádio era todo de madeira, Volta Redonda era outro estádio, né? Nós totalmente diferente. Ficávamos no canto esquerdo da tribuna, na madeira, né? E ali, dali para frente, pronto, aí eu não parei mais, aí eu diria que 80 foi uma coisa muito forte para frente. E aí, se foram todos esses anos, né? Passamos momentos... depois de 81 e 82, mesmo com times um pouco mais fracos, o de 80 não era um time de renome também, né? Nós tínhamos a base toda da casa, tínhamos o Adão e o Gilberto. Aí viemos com o time de 81 um pouquinho mais fraco, 82 tivemos no Campeonato Brasileiro B, fomos às semifinais, mas não conseguimos obter. Aí veio o tricampeonato, né, do Fluminense, com o Campeonato Brasileiro, o tricampeonato estadual do Campeonato Brasileiro, grandes emoções, grandes vibrações, gol do Assis, aquela loucura toda nos 2 anos consecutivos, gol do Paulinho de falta, gol do Romerito, aí foi aquela loucura toda, e aí veio 86. A gente com a oportunidade de ser tetracampeão carioca, veio aquela história da dengue, e o Fluminense entrou nessa história, embarcou, e acabamos perdendo o título e entrando num profundo longo período, né, de complicações, de 20 anos, do qual eu não abandonei em momento algum. Por isso que hoje, quando eu falo com as pessoas, tem alguns amigos meus que, você só fala da década de 90, você sempre nos lembra da década de 90, eu tenho que lembrar, porque as pessoas, às vezes, hoje, o Fluminense vivendo aqui de 2007 para cá, elas reclamam de uma forma, lógico que todos nós queremos ganhar, mas elas reclamam de uma forma, elas se esquecem do horror que nós vivemos, que a gente caiu para a 2ª divisão, caiu para a 3ª divisão, entendeu? Tivemos perda de torcida, a nossa torcida era maior que a do Vasco, eu me lembro disso, algumas pessoas até contestam, mas eu me lembro disso na década de 70, nós perdemos torcida para o Vasco, ficamos perto do Botafogo, por causa desses 20 anos de terror, porque o reflexo é no futuro. Sim. Se você tem, hoje, a nossa torcida está crescendo avassaladoramente, por quê? Essa criançada toda desses anos, daqui a 5, 6 anos, vão fazer parte das questões das pesquisas, e nossa torcida vai estar num outro patamar. Então nós ficamos 20 anos muito mal. Eu lembro isso das pessoas, quando a gente passa por um momento difícil hoje, eu sempre lembro.
para a gente poder ter que ter equilíbrio e calma. Bom, a gente não pode aceitar, não pode achar que a derrota é normal, mas a gente tem que ter um equilíbrio para poder seguir, porque não pode qualquer revés, eu não volto mais. Eu escuto muito isso, qualquer revés eu não volto mais. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que foi pior para o Fluminense? Os rebaixamentos ou as sucessivas problemáticas nas administrações? Olha, uma coisa culminou na outra, né? Uma coisa culminou na outra. Na realidade, o rebaixamento mancha de forma brutal. A administração ruim, todo mundo tem igual, mas o rebaixamento alguns não têm. Então, indiscutivelmente, o rebaixamento é uma coisa de terror. Mas o que aconteceu? E não tem jeito, isso já passou. A gente deu a volta por cima e foi campeão. Agora, administrações ruins, que estão se refletindo hoje nessas dívidas todas, não são só do Fluminense. O Fluminense, se você pegar do Rio, que deve menos. Então, né, os outros também têm problemas também, mas o rebaixamento não. E eu te pergunto o seguinte, você com tantos anos acompanhando o Fluminense, tantos anos, inclusive no exterior, todos os jogos. Qual é o seu grande momento com o Fluminense em terra estrangeira? Não, mas isso não tem nem dúvida do que eu vou falar agora. A maior emoção minha em terra estrangeira foi a vitória do Boca da Bombonera. Isso aí, quem foi lá e viveu. Não tem, isso é uma questão, uma emoção ímpar. Eu, inclusive, quando eu saí do jogo, todo mundo comemorou aquela ônibus, 4.000, a gente em 4 ônibus, aquela loucura toda, o grupo nosso grande. E aí nós fomos ali para aquela área do Belisco, tem uns restaurantes ali, e eu tinha prometido, inclusive, se o Fluminense ganhasse do Bombonera na Boca, ia dar uma volta no Belisco, né? Só que eu fiquei com receio de pagar essa promessa e ser preso. Então eu fiz de cueca. Então eu dei 2 voltas correndo de cueca no Belisco. Tem poucas imagens, eu acho que um amigo filmou. A tamanha loucura que eu estava, descalço, só de cueca, correndo em volta do Belisco, porque realmente foi uma vitória épica, você na Bombonera comemorando 2-1 em cima do Boca, com a torcida deles lotada, Riquelme. Olha, é incomensurável. O dia que o Fluminense disse para a América, né, eu estou aqui. Inclusive lá em Buenos Aires, se você perguntar o time mais pesado a nível de Brasil, é o Fluminense, isso não tem a dúvida. A gente hoje chega lá, todo mundo vem falar, porque a gente criou até um vínculo ali com certos restaurantes, certos lugares, as pessoas, Fluminense, maior do que, inclusive, outros clubes grandes do Brasil, que têm tradições, que têm Libertadores, o Fluminense, mesmo sem ter até o momento, tem uma imponência ímpar hoje, a nível de Argentina, uma coisa que é inigualável. Fala pra gente o seguinte, você é uma das vozes visíveis, né, de maior visibilidade do grupo Tricolores de Quito. Como ele surge? Qual é a proposta dele? Cara, o Tricolores de Quito foi uma coisa que aconteceu, logicamente, em Quito, né? Fomos um grupo de amigos, ainda uns amigos de outros, ficamos amigos lá na decisão da Libertadores em 2008, onde nós perdemos de 4-2, e lá a gente criou uma vinculação, uma amizade, nós ficamos 3 dias juntos, apesar do revés da derrota, porque eu costumo dizer que algumas pessoas perguntam assim, Lula, mas por que Tricolores de Quito, cara, uma desgraça monstra, não sei o que lá, mas é no revés que você mostra a sua força, e foi nesse revés que a gente construiu esse grupo. Que ele não é obrigatoriamente de pessoas que foram aqui. As pessoas elas foram se aglutinando, porque eu sou uma pessoa que eu sou mobilizador mesmo. E lá nós tivemos essa introdução, talvez com 40, 30 pessoas que fizeram isso, e eu comecei a trazer isso para cá, nessa Libertadores, na sequência dos anos. O que eu comecei a fazer? Eventos, jantares, viagens, as viagens todas articuladas, todo mundo fica junto no hotel, aí vamos jantar fora, programação, e isso, as pessoas que vão se chegando, elas vão adorando o grupo. Então o grupo foi inchando, inflando, com pessoas que gostaram do grupo, porque qual é o objetivo do grupo? É apoiar o Fluminense, aonde o Fluminense estiver. Então sempre tem um foco nosso. Não tem faixa, né? A gente até tem uma faixa, às vezes bota, mas não é torcida organizada. É um grupo de tricolores apaixonados que amam o Fluminense e que gostam de acompanhar o Fluminense aonde o Fluminense estiver. Então o Fluminense sempre que tem jogo, normalmente tem uma articulação. Pode ir 20, pode ir 50, pode ir 30, mas sempre vai um grupo de pessoas. E esse grupo ele cresceu, né? E de pessoas de muita qualidade e está sempre aberto. E não tem a obrigatoriedade de serem pessoas que foram aqui. O nome que nem outro, você monta um negócio, o nome é aquele X, mas só que aquilo ali fica 100 anos, você tinha que ter ido lá atrás, aquilo ali não. Então, por isso, o nome Tricolores de Quito. Temos os e-mails também do Erro Grupos, que todo mundo fica o dia inteiro, ele responde, o outro fala. Então, quer dizer, é uma interação
que eu nunca deixei morrer. Então eu dou o tempo todo condições para a gente poder estar sempre articulando. Deixa eu te perguntar, depois de tantos anos, de tanta coisa que você já viu no Brasil e no exterior, você consegue me dizer de um momento, de um gesto, de um lance, ou de qualquer coisa feita por um ídolo tricolor que tenha te fazido chorar? Fazendo chorar são vários momentos. Diga um. Porra, todos os momentos, assim, o gol do Renato foi um momento que, porra, a gente foi à loucura, né? O gol do Assis foi um momento que a gente foi à loucura, porque foram momentos chaves no final do jogo, então em momentos importantes. Então, é difícil dizer, chegar agora para você e falar assim, você está me perguntando agora, né? Eu já chorei muitas vezes com o Fluminense. O Fluminense, se você canta o hino, você bota o hino do Fluminense, eu me emociono. Dependendo, eu me emociono se eu vejo um vídeo desse, esse vídeo que passou agora no Maracanã do Assis, do Washington, fazendo a homenagem a eles, eu chorei. Porque o Fluminense me dá emoção isso muito forte. É muito vivo, né? Muito, muito presente. É muito vivo. O Fluminense é minha vida, entendeu? Então, assim, lógico que eu tenho outro trabalho, tenho família, mas o Fluminense, eu costumo até brincar com as pessoas, né? Eu falo, se o Fluminense sair da minha vida, eu vou ficar vagando na rua, porque eu vou perder metade do meu ser. E eu te pergunto, você falou de Renato. Fale brevemente, ou se quiser muito, como você preferir, o que foi aquele gol para você? Aquele gol para mim foi fantástico, porque foi um gol num momento que eles eram centenário deles, Romário, Edmundo, Sávio, Kleber Leite, Luxemburgo, eles gritando é campeão, e o Renato fez aquele gol. O que eu posso dizer para vocês? Um dos meus maiores 3 prazeres da vida é ganhar do Flamengo. Eu tenho 3 maiores prazeres da vida. Um deles é ganhar do Flamengo. Então vocês imaginam o quanto orgásmico é ganhar do Flamengo. E numa situação como essa, vocês podem ter uma ideia do que eu senti nesse momento. E o Fluminense de hoje? O que você espera desse Fluminense de agora? O que você sente? A gente está num momento justo, que passou de grande dificuldade, agora acabou de vir de uma vitória recente contra o Sport no Maracanã. O que você espera, por exemplo, do Fluminense em dezembro? Olha, a gente teve um ano passado complicado e esse ano a gente começou no Brasileiro a atuar de forma que todo mundo achava outra coisa, achou que a gente ia disputar de novo o rebaixamento e tal, né? E o time começou a disputar título, disputou o título, agora ficou um pouco mais distante. Eu acho o seguinte, se o Fluminense se focar, o grupo se fechar, né, depois desse episódio que teve, esse revés todo que a gente teve, e o grupo se fechar com vontade de chegar lá, eu não sei, o título eu acho que está muito difícil, porque o Cruzeiro está muito redondo, mas eu acho que a gente tem chance de ganhar a vaga na Libertadores, e também eu estou muito esperançoso em relação à Sul-Americana, porque a Sul-Americana são poucos jogos. Se o time se fechar e jogar com vontade, dar o sangue, entendeu? A chance é grande nossa de ganhar a Sul-Americana. A gente ganha a Sul-Americana, está na Libertadores, está na Copa Soruga e está na Recopa. É um título importantíssimo, é um título internacional. E aí no Brasileiro, você ganhando a Sul-Americana, o Brasileiro ele perde finalidade se você não puder ser campeão. Basta você ficar no meio da tabela. Para a gente encerrar, porque ainda falta muita coisa para ser dita e vamos ter muitas oportunidades. O que é o Fluminense para você? O Fluminense é minha vida. Só isso. O Fluminense eu respiro. Todo dia que eu acordo eu respiro o Fluminense. O Fluminense está na pele do meu corpo. O Fluminense está dentro do meu coração. Eu até me emociono, entendeu? Porque é uma coisa muito forte, entendeu? E eu nunca vou abandonar. O Fluminense eu nunca vou abandonar. Ele pode estar onde estiver, em qualquer situação. Eu vou estar sempre lá. Posso estar chateado, posso ficar bravo, posso ficar aborrecido, posso postar coisas às vezes muito ruins, entendeu? Eu procuro ter o equilíbrio, mas eu nunca vou abandonar o Fluminense. A situação que tiver, vocês vão sempre ver o Lula ali. Eu posso diminuir talvez uma intensidade de viagem, porque de repente o time não está merecendo você se locomover, se despencar para certos lugares, mas aqui no Maracanã, aqui na cidade do Rio de Janeiro, o Fluminense jogando, eu só não vou se eu tiver morto, um acidente, uma tragédia de família, um horror extremo. Se for qualquer outra coisa, a outra coisa ela vai ser depois do jogo do Fluminense. Vocês esperam por muito mais, o Lula vai voltar. Obrigado pela vinda. Obrigado, prazer, estou muito satisfeito de estar aqui. E sempre que vocês me chamarem, me chamarem não, né? Se vocês me convocarem, eu vou estar aqui sempre. Assim porque é um prazer para mim, isso é um prazer.
Panorama Tricolor Especial. A gente volta em breve.